Olá, bem-vindos a mais um podcast com o Leandro Castro. Mais uma vez, deixando a todos vocês os nossos contatos com as nossas mídias sociais, para todos que quiserem entrar em contato conosco, fazerem perguntas, pacientes que querem dar seu depoimento, querem vir aqui com a gente, é só entrar em contato, passem para os outros, mostrem para todo mundo e venham para a gente bater um papo. Hoje, nós vamos conversar com a doutora Juliana, que está novamente aqui conosco. A doutora Juliana faz parte do Instituto Castro, é uma excepcional cirurgiã. Tá tudo bem, Juliana? Como você está? Boa noite, Leandro. Boa noite, gente. Tudo certo? A é uma Juliana honra estar aqui de novo. Está nervosa com o casamento. Que ela já contou pra gente, continua com o casamento, mas tá tudo bem. Mas agora tá mais em paz. Então tá bom. Juliana, fala uma coisa pra mim que eu nunca te perguntei. Aqui, ser cirurgiã no Brasil, mulher cirurgiã, como é? Olha, hoje em dia, posso te dizer que é um pouco mais fácil, né? Hoje em dia, eu acho que as mulheres vêm ganhando bastante força aí na medicina no geral e na cirurgia também. Hoje, na medicina, vocês são muito mais numerosas nas faculdades do que em qualquer outra coisa. Somos. Né? A gente vem ganhando bastante força, realmente, até porque a população feminina tem, né, tomado conta do mercado de trabalho. Até hoje mesmo teve um programa de uma empresa que foi feito para as mulheres, chama Jornada para Elas. Legal. E teve bastante cirurgia bariátrica e é bem legal ver esse grupo todo crescendo de cirurgiãs e hoje em dia eu vejo como uma crescente, Eu acho que é uma coisa imparável. Sim, não é uma coisa, também acho. É uma coisa que vai ser uma absoluta normalidade, já não é, já era, né? Eu acho que nós fomos feitos de grandes cirurgiãs, inclusive. Sim. Talvez por causa no passado ter mais homens na faculdade, hoje você ainda tem um pouco desse reflexo, mas acho que é um reflexo que vai mudar rapidamente. Sim. Também acho. Acho que isso daí vem mudando com o tempo mesmo. E você se sente bem ou você se sente discriminada na cirurgia? Não, eu me sinto bem. Eu acho que eu posso dizer que muitas vezes, se eu me sinto discriminada, talvez seja por mim mesma. De achar que eu não sou capaz de conseguir fazer o que você faz, o que qualquer outro cirurgião homem faz, por exemplo. Mas eu acho que isso vai melhorando com o tempo. Eu acho que não tem nada a ver. Você opera muito melhor que muitos colegas que eu já vi operar por aí, diga-se de passagem. Mas a gente fica se sabotando às vezes e às vezes a gente pensa disso. Mas eu acredito que eu não sinto essa discriminação, não. O que você mais gosta de fazer hoje? Hoje em dia, o que eu mais gosto de fazer é cirurgia bariátrica mesmo. Gosto de outras coisas também, de cirurgias da vesícula, gosto de cirurgias do intestino e até as proctológicas eu gosto também. Mas o que eu mais gosto de fazer é a bariátrica mesmo. Você sabe que eu gosto muito de fazer cirurgia bariátrica, né? Mas eu adoro, tá dentro do meu coração as cirurgias de refluxo, né? Eu adoro mexer com o hiato diafragmático, é um dos locais que eu mais gosto de fazer cirurgia, do hiato diafragmático. É gratificante ver aquela espuminha aparecendo e a gente secando o hiato e resolvendo o problema, realmente. Eu acho até porque fica aquela coisa de você tá mexendo ali, você tá com o coração do lado, a aorta embaixo, as coisas em cima, é um local bastante delicado, é verdade. Exato. É uma bela adrenalina ter ali, realmente. mexer ali. De resto, como está? De resto, tudo certo, tá bom. Né? Vida tá indo, bastante atendimento, final do ano tá uma loucura, né? Acho que todo final de ano fica corrido. O mês fica curto, né? A gente vai ficando muito curtinho, mas a gente já não tem uma semana, né? praticamente para acabar, que a gente já... Acabou o ano, né? Acabou o ano. Mas tá tudo certo. Perfeito. E vamos falar sobre o que hoje? Gravidez? Bom, acho que sim, hein? Acho que é um assunto polêmico. Esse final de semana recebi uma pergunta de uma amiga. A minha irmã, ela trabalha com parto e grávidas, enfim, e ela trabalha num grupo, e a sócia dela me fez algumas perguntas que eu queria te perguntar algumas coisinhas. Hoje nós vamos mudar a dinâmica, a Juliana vai me perguntar algumas coisas, vamos ver o que ela quer falar. Vamos ver, tem várias perguntas aqui. Seguinte, primeira pergunta que eu queria te fazer, que é uma coisa que os pacientes perguntam no consultório. Antes da cirurgia bariátrica, você pararia o anticoncepcional, o método anticontraceptivo, ou você orienta a manter mais ainda, usando realmente os métodos e mantém o anticoncepcional? O que você faz? Antes da cirurgia. Antes da cirurgia, no pré-operatório. O que eu falo para o paciente? Primeira coisa, sem dúvida nenhuma, se você tem uma vida sexualmente ativa, se você é uma mulher que não está na menopausa, você deve se manter preocupada em não estar grávida durante a cirurgia.
Então eu acho que os métodos contraceptivos que você está mantendo, eles devem ser mantidos até a véspera da cirurgia. Inclusive eu saliento que as pacientes que tenham relações sexuais, as pacientes que não tenham essas relações com preservativos ou que não tomem anticoncepcional, sempre nos avisem. Inclusive faz parte do nosso pré-operatório fazer de rotina um teste de gravidez para a gente ter certeza que a paciente não está grávida, uma vez que às vezes você pode demorar um diagnóstico de gravidez, às vezes 2 ou 3 meses, até a gente realmente ter um diagnóstico ali mais elaborado dessa gravidez, até ela ter uma percepção de que não é um atraso menstrual. Inclusive porque muitas mulheres obesas têm ciclos irregulares. Exatamente. Né? Ciclos onde ela às vezes passa ali mais de um mês, e que é normal para ela por causa da presença da obesidade. Isso. Então eu mantenho normal o anticoncepcional. Tá. Anticoncepcional depois da cirurgia. Nós temos um pouco de receio dos anticoncepcionais hormonais nos 30 primeiros dias, porque a gente sabe que eles são trombogênicos, ou seja, eles podem levar a trombose, e o paciente no pós-operatório, um dos grandes maus, um dos grandes medos que a gente tem é da trombólise, de formar trombos, formar embolias. Então, assim, a gente evita o anticoncepcional hormonal nos 30 primeiros dias. Passado 30 dias, o risco de trombose cai para basicamente a normalidade, o que era antes da cirurgia, então ela pode usar. Aqui vale um adendo. Algumas pílulas de baixa concentração hormonal, quando a mulher está perdendo peso na fase mais aguda, ali no segundo mês, terceiro mês, quarto mês, eles podem não funcionar. Lembrando que o anticoncepcional, ele tem a funcionalidade dele é para manter um padrão hormonal, né? Ele quer manter uma linha base. Então a pílula, às vezes, de baixa dosagem, com a perda de peso e a alteração hormonal causada pela perda de peso na mulher, ele pode não ser suficiente para atingir essa linha. E você acha que essa pílula, por exemplo, se for tomar o anticoncepcional depois, isso afeta a paciente que vai estar numa cirurgia desabsortiva, por exemplo? Eu acho que com certeza você... O que eu falo para toda paciente? Vamos separar aqui. Então, voltei a tomar anticoncepcional. Toma uns 2, 3 meses, igual como se fosse a primeira vez que você está tomando. Se regularizar o ciclo, ele está funcionando. Se não regularizar o ciclo, a gente corrige a dose desse hormônio ou a via de aplicação desse hormônio. Certo. Quando você mexe com as cirurgias, e você mexe com cirurgias intestinais, então bypass, bipartições intestinais, SADs e assim por diante, você pode ter uma diminuição da absorção. A mesma coisa. Você pode tomar uma pílula? Pode. O que você tem que saber quando você tomar essa pílula após esse tipo de cirurgia? Esperar, às vezes, 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos. Está regular? Continua. Está resolvido o seu problema. Não está regular? Ou nós vamos aumentar a dosagem, ou nós vamos corrigir o veículo, né? Vai ser injetável, nós vamos pro DIU, né? Para esse tipo de coisa. Lembrando que eu vou falar assim, eu acho que é o melhor método contraceptivo, sinceramente, para a mulher, no pós-operatório, tendo em vista que a nossa orientação é para que ela venha engravidar depois de 1 ano e meio a 2 anos do procedimento, é o DIU. Porque o DIU tem ali uma durabilidade de até 3 anos como um método contraceptivo, bastante prático, hoje bastante utilizado, que vai trazer um pouco de tranquilidade. Exatamente. E eu acho que depois, enfim, a gente vai acabar indicando o DIU, acho que realmente é o mais indicado, né? Principalmente para essas pacientes pós-bariátricas. E até porque também o DIU, querendo ou não, o DIU hormonal, que é o DIU Mirena, ele acaba causando uma parada, muitas vezes uma parada da menstruação na mulher, né? Então eu acho que a mulher vai acabar perdendo mais sangue, talvez, vai ficar ali perdendo menos ferro, digamos assim, a paciente que já tem um certo déficit de ferro também. Eu acho que esse é um grande risco, porque a metrorragia, né, que é o aumento da menstruação da mulher, principalmente nesse momento de perda de peso, então não é em si a cirurgia de obesidade, mas a perda de peso, a perda dessa massa de gordura, que tem hormônios que fazem esse tipo de situação acontecer. Nessa fase mais aguda, a mulher pode... Nós temos pacientes que menstruam 2 vezes no mês. Tem mulheres que, quando menstruam, tem um fluxo menstrual extremamente alto. E, logicamente, se você tem uma perda sanguínea muito grande, não tem reposição, muitas vezes, nem por boca, que a gente consiga
fazer com que isso se normalize. Tanto é que tem muitas mulheres que a gente vai pedir ao ginecologista um bloqueio dessa menstruação. Exatamente. Seja um bloqueio hormonal, seja um bloqueio físico com o DIU. Então eu acho realmente o DIU talvez a melhor situação para essas mulheres nesse momento, né, no pós-operatório. Sem dúvida nenhuma. E como você já respondeu mais ou menos, mas só para a gente deixar fixo aqui, quanto tempo mais ou menos você indica para paciente que às vezes chega no consultório e fala: ai, doutor, mas eu queria muito engravidar também, mesmo fazendo a cirurgia. A maioria das pacientes que acho que procuram cirurgia bariátrica são pacientes na idade reprodutiva, né? Então eu acho que elas ficam bastante com essa dúvida aí. Qual que é o tempo? Antes de eu te responder isso, eu vou responder, mas eu quero te colocar uma coisa. Você sabe que uma das primeiras perguntas a serem feitas não é nem essa, doutor, eu quero engravidar, eu devo engravidar antes ou depois de operar? Sim, verdade. Acho que você já deve ter ouvido. O que você acha? Olha, antes ou depois? Eu acho que assim, a paciente obesa, ela pode trazer muitos riscos para o bebê e para a própria gestação mesmo. Eu indicaria depois, né? Lógico que a gente tem que avaliar outras coisas também, como idade, né? A gente sabe que a mulher na idade reprodutiva, os óvulos vão envelhecendo, né, com a idade, então a gente sabe que a idade conta muito, mas eu indicaria depois. Eu acho também que a resposta mais correta é depois, tendo em vista que, em primeiro lugar, a mulher, quando ela está obesa, né, ela tem maior dificuldade de engravidar. Muitas delas passam por dificuldade de engravidar justamente pelos problemas por fazerem que a traz, né? Os ciclos anovulatórios, que é aquele ciclo todo sem ovulação. Às vezes tem síndrome do ovário policístico associado. Exatamente. Né? Segunda coisa, quando essa mulher consegue engravidar, ela é uma gestação de alto risco só pela presença da obesidade. Então ela precisa de um acompanhamento muitas vezes muito maior. Segunda coisa, ela tem um risco muito maior de não conseguir levar essa gestação a termo, ou seja, dela ter muitos problemas, seja pressão alta, seja problemas de diabetes gestacionais, muito maiores, ou seja, dessa criança não conseguir chegar lá nas 40 semanas, desse parto ter que acontecer às vezes mais precocemente. Então, sem dúvida nenhuma, essa mulher deveria perder peso, emagrecer primeiro e engravidar depois. Sim. Se esse emagrecer vai ser com a cirurgia ou não, é apenas uma discussão tratar a obesidade tratar antes. a obesidade sem dúvida nenhuma. Sim. Mas voltando à sua colocação, se a paciente deveria, quanto tempo depois da cirurgia nós indicamos operar, eu vou falar assim, a média nossa de perda de peso, ela está ali por volta de 1 ano a 1 ano e meio. Isso levando em consideração que nós estamos operando os pacientes com IMC acima de 35. Então, eles levam algo entre 9 e 18 meses para eles chegarem no peso ideal. Se nós tivermos esse número fixo na cabeça e nós pegarmos mais uns 3 ou 4 meses de estabilidade, é por isso que a gente fala de 1 ano e meio a 2 anos depois da cirurgia, sendo ali o período alvo para que você comece a partir dali a pensar numa gravidez, onde teoricamente você está saudável, teu corpo está estável, nós já fizemos todos os exames e você está normal. Se essa tríade aqui estiver normal, você vai ter uma... Agora nós te trouxemos para uma gestação absolutamente normal. Uma gestação de uma mulher que nunca foi obesa, coisas desse tipo. Certo. E, bom, chegamos à dúvida da minha amiga. Ela me perguntou... Nossa, Ju, mas você acha que a paciente pós-bariátrica, você acha que ela é uma paciente, né, a gestante no caso, ela é uma gestante de alto risco? Você acha que vai ser uma gestação de alto risco? É um parto de alto risco? O que você acha? Eu acho que nós vamos separar também em algumas etapas. A primeira etapa a ser separada é, nós estamos falando dessa paciente de 1 ano e meio a 2 anos, que está fazendo acompanhamento, então está com seus exames em dia e eles estão normais, ou seja, não está faltando vitaminas, não está faltando nada, ela vai ser completamente normal e o próprio parto vai ser absolutamente normal. Sem restrições de parto. Sem restrições de parto nenhuma, nem para cesárea, nem para parto normal. Sem nenhum tipo de restrição. Nós já tivemos pacientes que engravidaram durante o período de emagrecimento, incluindo eu tenho uma paciente que engravidou no primeiro mês. Nossa. Nós liberamos ela com um mês e ela engravidou. Quando ela voltou no segundo mês, ela já estava grávida. É uma gestação de alto risco, porque em primeiro lugar ela está ainda obesa, né? Ela está no processo, então ela ainda está obesa, então ela tem todos os malefícios da presença da obesidade em cima dessa gestação. É uma gestação sem dúvida nenhuma de alto risco.
E ainda é uma gestação um pouco mais complexa, justamente porque ela vai estar emagrecendo. Então, ela não vai estar fazendo uma curva de ganho de peso, e sim uma curva de perda de peso. E ela fez essa curva durante os 9 meses. Agora, uma coisa que a mãe faz de maneira absolutamente brilhante, né? Não precisa do médico induzir. A mãe pega tudo que ela tem de bom, tudo que é vetor nutricional dela e dá para a criança. Por isso que é muitas vezes comum você fazer um exame da mãe, ela tá anêmica, e a criança está absolutamente normal dentro do ventre dela, dentro da barriga dela. A mãe está com uma deficiência de zinco, de vitamina B, essa criança está normal, porque na verdade essa mãe ela está naturalmente fazendo o que toda mãe quer, que é pegando tudo e dando esse valor nutricional para a criança. Por isso que muitas vezes isso não falta. Quer dizer, a mãe tem que estar com uma falta muito grande dessas vitaminas para realmente faltar na criança. E isso é importante tomar cuidado, porque uma das coisas que a gente sempre fala no pós-operatório da bariátrica é comer pouco não quer dizer comer bem, comer com qualidade. Exatamente. Por isso que é tão importante para o paciente que faz uma bariátrica ter controle, fazer exames periodicamente. Controle nutricional, né? Conseguir suprir todas as quantidades ali de alimentos, de proteínas, enfim. Lembrando que toda mulher que for engravidar, uma mulher que nunca foi obesa, doutora Juliana, que pretende engravidar, vai ter que tomar vitaminas de maneira correta, né? Primeiro, vitaminas, como ela acabou de falar, que é o ácido fólico, é um preparativo para engravidar. Então, quando ela faz uma gravidez eletiva, planejada, né? Então, a gente já pode mensurar, preparar, suplementar certos elementos e, durante o período de gestação, dar mais ainda vitaminas para que essa gestação seja ainda melhor do que qualquer outra coisa. A bariátrica não vai fugir disso, Mesma coisa, né? Aí também temos dividido nas cirurgias que têm derivações das que não têm derivações intestinais. As que têm derivações intestinais precisam só de mais. Se normalmente você daria um, talvez você vá dar 2 comprimidos. Isso de novo varia de paciente para paciente, varia da alimentação, da qualidade da alimentação. Mas vou falar uma coisa para você, Ju. Nós temos quase 12 mil pacientes operados. Eu não sei, eu nunca fiz uma estatística de quantas mulheres engravidaram e tiveram seus bebês posterior a esses 12 mil, mas eu posso te falar uma coisa, nós tivemos 0, que eu saiba, nós temos 0 pacientes cujo bebê, depois da cirurgia bariátrica, teve qualquer tipo de intercorrência. Mesmo as duas, eu falei para você que uma delas engravidou com 1 mês, eu tenho uma segunda que eu sei que engravidou com 3 meses, talvez tenha outras que não quiseram me contar, mas essas duas eu sei e acompanhei a gestação das duas, e os bebês foram normais, foram a termo e não tiveram nenhum tipo de problema, embora fossem gestações de alto risco, né? Porque foi no começo. Mas não conheci nenhuma, Ju, nenhuma que chegou lá e falou assim, olha, meu filho teve esse problema e isso realmente foi causado por eu ter sido operada. Eu já ouvi algumas coisas, alguns relatos, de novo, de pacientes que estavam longe de qualquer tipo de acompanhamento, ao engravidar, demoraram para fazer o diagnóstico da gravidez, então aquela mulher que demorou muito para entender que estava grávida, e aí você tem algumas alterações nesse sentido, mas muito raro. Acho que tudo que faz com planejamento, né, faz todo um preparatório, é muito melhor, muito melhor. Sem dúvida, mas é difícil esse negócio, viu? Difícil, né? O meu nasceu sem planejamento, o primeiro, sabe? O segundo foi com planejamento, não, o primeiro não teve planejamento. Mas é complicado, porque a mulher, quando ela quer engravidar, ela quer se programar, então ela quer estar o mais saudável possível, já começa a tomar todas as vitaminas, e acho que as pacientes pós-cirurgia bariátrica ficam com esse pensamento, né, também. E agora, será que meu filho vai ser saudável ou ele vai ter os déficits vitamínicos, enfim, de eletrólitos e tudo mais que eu tive, né? Enfim. Mas, ainda dentro desse assunto, quais são as complicações para o bebê caso venha a ter algum déficit muito importante aí? Quais são os riscos que você acha que pode acontecer, assim? Tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Eu acho que o risco, principalmente, está ligado às vitaminas, né? Ponto. Assim, nessa fase posterior. Sim. Na fase, se ela engravidar durante o processo de emagrecimento, você vai ter muitos riscos gerados por esse processo de emagrecimento. Então, essa mulher ainda pode ter uma gestação principalmente com pressão alta, com diabetes gestacional, ela tem que ver como está sendo essa alimentação dela. A gente sabe que no primeiro ano a alimentação do paciente da obesidade ainda não é
a alimentação dele pro resto da vida, ele ainda está encontrando aquela forma de comer, Sim. o tipo de comida e assim por diante. E você precisa ver muitas vezes como está o emocional, né? Porque fazer uma cirurgia bariátrica, a pessoa que vai fazer uma cirurgia bariátrica está ali totalmente focada naquela situação de perda de peso, tudo, e de repente você colocar acima dela uma gestação, exatamente. eu acho que o maior cuidado que a gente tem que ter com esse paciente é com o emocional da paciente em relação a isso, de como foi gerada essa gravidez. Agora, se ela tiver depois disso, eu diria que o maior risco é, sem dúvida nenhuma, a ausência de vitaminas específicas, porque se você não tomar cuidado, realmente você pode ter riscos vitamínicos e assim por diante. Acho que riscos no parto, né? Também. Eu acho que principal aqui é a mulher, nesse sentido, procurar prestar atenção muito com a sua menstruação. Sim. Muitas vezes, muitas pacientes não dão valor. Quantos dias fica menstruada, Sim. se você está menstruando esse mês um pouco mais, se o volume está maior. Muitas vezes medidas indiretas, tipo quantos absorventes eu usei esse mês, quantos absorventes eu usei no mês seguinte. O ciclo está vindo de uma maneira relativamente regular. Eu acho que quem tem que ficar mais atento, infelizmente, é aquela mulher que tem um ciclo irregular. Primeiro porque ela engravida com mais facilidade, porque justamente é ela que vai se perder no meio de qual que é realmente o dia mais fértil. Mas fundamentalmente porque se a menstruação estiver muito exacerbada, a chance dela estar com uma anemia, uma chance dela estar com menos vitaminas ainda é muito maior. Então eu diria que esse daí talvez seja o maior risco aqui. Verdade. E, bom, ainda mais ou menos dentro desse assunto, uma pergunta que às vezes as pacientes também ficam na dúvida, né? A libido da paciente obesa antes da cirurgia, por que elas falam que a libido melhora depois da cirurgia? Muitas chegam com essa, nossa, melhorou depois que eu fiz a cirurgia. O que você acha sobre isso? Polêmico, né? Polêmico. Você sabe que nós já trouxemos a psicóloga aqui, já dedicamos, acho que um podcast inteiro para tentar falar sobre isso. Vamos falar de libido tanto do homem quanto da mulher, porque a gente pode falar dos dois em separados. Dos dois, né? Libido da mulher. A libido da mulher, a gente sabe que ela é muito mais emocional do que até o hormonal. Né? Existe o libido hormonal, então é por isso que uma mulher que está entrando na pré-menopausa, está na menopausa, ela vai ter menos libido. A gente sabe que muitas vezes corrigindo um pouco o traçado hormonal dela, ela vai melhorar essa libido. Mas a mulher está muito mais vinculada a esse libido emocional. A estético, como ela está se sentindo. Né? Então, de se olhar no espelho e não se achar bonita. Sem dúvida nenhuma, né? Exatamente. Então, eu acho que, logicamente, ainda tem todo o comportamento de discriminação social em relação a isso. Sim, com certeza. Você ser bonita, não ser bonita, estar bonita, se sentir bonita, se sentir bem. A cultura da magreza, né, também. Exato. Tem muito disso. Tem. Então, primeiro, na teoria, essa mulher ela vai melhorar o libido dela pós-cirurgia bariátrica. Primeiro porque ela quer emagrecer. Então, a cirurgia bariátrica ela não é feita a contragosto. Nós não pegamos gordinho na rua, laçamos o pé e fazemos cirurgia. Nós não fazemos cirurgia quando a família quer. O marido trouxe aqui, a minha esposa está muito obesa, vocês vão operar ela. Não. Ela é sempre uma decisão da paciente. Então, nós sempre estamos tratando uma paciente que quer, que já entendeu que ela precisa emagrecer, ela já entendeu que ela não conseguiu com outros caminhos e nós vamos tentar com a cirurgia bariátrica. Então, tanto é que os primeiros meses posterior à cirurgia bariátrica, eles são muito marcados por meses de muita euforia. Tô vendo, tô colocando a roupa que eu quero, tô gostando de ver esse tipo de coisa. E aí eu acho que você tem duas coisas, né? Vamos lá. Primeira delas, eu acho que a libido da mulher, ela é muito marcada com o seu parceiro no sentido da parceria. Sim. Poxa vida, eu tô aqui, eu resolvi ter uma vida nova. Eu resolvi que eu não vou mais tomar refrigerante. Eu resolvi que eu não vou mais pedir hambúrguer 4 vezes por semana, pizza nas outras 2 vezes por semana. Exato. Aí eu fico imaginando, de repente, essa mulher, ela vai lá para casa e aquela pessoa que tá com ela ali tá pedindo pizza, tá pedindo lanche, tá pedindo Coca-Cola. Eu acho que intuitivamente você tá falando para essa pessoa, nós desalinhamos, né? Você quer uma coisa... Você quer seguir um caminho e eu tô seguindo outro, né? Eu quero outro. Eu acho que a mulher, ela tem em termos de libido, um pouco dessa coisa de protegido, estarmos alinhados, querermos a mesma coisa.
eu acho que esse é o primeiro ponto que eu já tive que alinhar com muitas pacientes. Com Falar certeza, assim, calma com certeza. e tentar se alinhar com o seu parceiro. Tem que estar alinhado com o parceiro, não tem como. Muitas vezes isso acontece, na minha visão, porque a paciente ela demora um tempo na cabeça dela para ela tomar a decisão de uma cirurgia. Mas nem sempre ela comunica ao parceiro. O parceiro, às vezes, é uma coisa aguda. Tipo, eu venho pensando em cirurgia faz um ano. Verdade, mas nunca... De repente, foi aquele estalo. Do nada falou, eu quero ir na consulta. Amor, vou fazer uma bariátrica. E aí, quer dizer, na verdade, você vem tomando uma colocação na tua cabeça de uma mudança de um comportamento durante muito tempo, mas ao mesmo tempo você quer exigir do seu parceiro uma mudança abrupta. Eu acho que falta conversa. Eu acho que esse aqui é um ponto fundamental, é um alinhamento da expectativa desse casal. Fora isso, o segundo ponto é quando a mulher, ao emagrecer, não se acha. Por isso que eu acho que cirurgias estéticas, cirurgias plásticas, fazer atividade física, se cuidar é muito importante. Porque às vezes você chega lá, você pode estar magra e você encontra aquilo que você acabou de falar, que é tirei a roupa e não gosto do que eu vi. Sim, não consigo me sentir sabe bem. Que tem toda aquela flacidez da pós-bariátrica. Não consigo tirar a roupa, não consigo um monte de coisa. E isso, sem dúvida nenhuma, é um motivo para a mulher perder o libido. Mas eu diria para você, Ju, que 80%, talvez 90% das pacientes têm aumento da libido. Porque tem mais disposição. Nós temos que lembrar que, indiferente a qualquer coisa, a atividade sexual, ela tem um lado que é físico. Então, o obeso tem um lado de que ele não tem um comportamento físico tão grande. Então, existe, sem dúvida nenhuma, um aumento da libido. E o perfil hormonal dessa mulher melhora muito, sabe? Assim, é muito notório você pegar os hormônios da mulher no posterior à cirurgia estarem melhores. Inclusive, mulheres que estavam ali, o que seria uma pré-menopausa, que na verdade, ao emagrecer, eles voltaram para a normalidade. Pacientes que falam, puxa, eu não menstruava há 3, 4 meses, voltei a menstruar. Não, eu não sei se menstruar é bom ou ruim nesse sentido, mas o fato de você mudar e então você ter voltado significa exclusivamente que você tem uma mudança de perfil hormonal a ser trabalhada aqui dentro. Sim, realmente. E aí você tem o homem, né? O homem, na teoria, tem uma mudança de perfil hormonal muito grande, tá? A testosterona do homem melhora muito com o emagrecimento, até porque, de novo, o homem tem um feedback negativo, então conforme ele engorda, ele produz menos testosterona, então é fundamental para o homem perder peso, então o homem que está um pouco mais acima do peso, ele tem sim menos testosterona. A atividade sexual para o homem é ainda mais física, muitas vezes, do que para a própria mulher. Né? Então, muitos homens que estão com obesidade têm desde ejaculação precoce, dificuldade de manutenção justamente da relação sexual por causa da obesidade. Então, ele tem tudo para melhorar toda essa parte. Agora, o homem também tem uma parte do libido dele que tem a ver justamente com a mesma coisa da mulher, com o emocional. Talvez um pouco menos, acredito que um pouco menos, mas muito a ver com esse emocional, também de como você se sente, com quem você está, alinhamento de expectativas e assim por diante. Acho que o libido é bem isso que você falou mesmo, o emocional acho que conta muito também e não tem como, né? Você procurou o tratamento para poder, porque você entendeu que a obesidade é uma doença, você quer emagrecer e a estética vem como combo aí e faz parte, né? Não tem como falar que não. Não tem. Eu acho que não é só a estética no sentido do que é bonito para todo mundo, ou do que é feio, mas de como você se sente esteticamente. Sim, se você a sua própria autoestima, bem, né? Ou se você se sente mal. Eu acho a autoestima, assim, o bem mais valioso que nós temos. Com certeza. Infelizmente, uma das primeiras coisas que a gente começa a perder quando a gente começa a ganhar peso, e é uma das coisas que a gente precisa recuperar. E recuperar essa autoestima é recuperar muitas vezes uma alegria de vida, é recuperar muitas vezes uma vontade de estar presente em eventos sociais, estar presente com o parceiro. Muito disso vem da autoestima. Ela é fundamental da gente recuperar ela. Com certeza. Bom, então vou seguir com mais algumas perguntinhas aqui. O que você acha
sobre, é que é muito falado, né? Dieta cetogênica, jejum intermitente, isso é muito falado. E muitas pessoas também vêm me perguntar, amigas minhas, porque eu tô fazendo jejum intermitente, tô fazendo um treino jejum intermitente, né? Dentro dos pacientes obesos, né, que a gente tem e tudo mais. O que você acha sobre esse assunto? Eu acho que dieta, a primeira coisa que todo mundo erra quando a gente fala de dieta, é você entender por que você está fazendo dieta. Ou qual o objetivo que você quer atingir. Por que existem 50 zilhões de tipos de dieta? Porque cada dieta quer atingir um objetivo. Talvez todas as dietas tenham em comum o fato de que, como você começa a entender o que você vai comer, como você começa a comer de uma maneira controlada, eu diria que 100% das dietas provavelmente vão levar a perda de peso. Sim. Ou algum tipo de perda de peso. Porque você está pegando uma pessoa que tem um descontrole alimentar e dando algum tipo de controle. Exatamente. É lógico que isso vai surtir certo. efeito. Que não seja a longo prazo, mas a curto prazo ele vai surtir efeito. Qual a melhor dieta para você? Eu acho que aquela dieta que, em primeiro lugar, você se sinta bem. Na maioria das vezes, fazer dieta é uma atividade emocional, uma atividade controlada pelo nosso psicológico. Com então, certeza. mudar, por isso que muitas vezes você vai no nutricionista, qual é o objetivo? Vamos mudar. Para quê? Para tirar aquele botãozinho, essa eu já fiz, não deu certo, aquela eu já fiz, não deu certo. Então, vamos nessa daqui. E essa daqui é que vai dar certo. Então, tem muito da motivação para que você consiga atingir um objetivo com uma determinada dieta. Eu acho isso fundamental na história. Por isso que grandes nutricionistas, elas também fazem todo um papel psicológico junto ao paciente, manejar tudo isso. Motivação e assim por diante. Também é um papel nosso motivar os pacientes a fazer a dieta. Sim. Ter um controle. Depois que você tem um controle, você pode começar a definir qual é o melhor controle para você. Então, por exemplo, eu não gosto de jejum intermitente. Eu não gosto. Eu não consigo também, eu tenho hipoglicemia. Por que que eu não gosto? Certo. Primeiro porque eu gosto de treinar e eu acho que toda vez que eu treino em jejum, meu treino não é tão efetivo quanto eu gostaria. Meu também não. Eu acho que esse é um ponto. Então eu não gosto. Segundo problema é você realmente estar muito bem controlado quando você faz o jejum intermitente sobre como você vai sair desse jejum. Então, de novo, eu acho que deve ser uma dieta muito boa para muitas pessoas que querem viver bem, querem viver naturalmente e assim por diante. Acho que é uma dieta fantástica. Ela, inclusive, tem a ver com diminuição de algumas proteínas anômalas no cérebro, diminuindo demências, Alzheimer e coisas do tipo na velhice, mas Sim. não é o alvo, talvez, da nossa discussão. Mas eu acho muito legal, mas tenho esse porém. Dieta cetogênica. Dieta cetogênica foi uma dieta... Você vê que todas as dietas foram pensadas para, às vezes, alguma doença específica, alguma coisa muito específica. Então, a dieta com gorduras, acima de tudo, gorduras boas, né? Sim. Às vezes, a sensação que eu tenho é que uma dieta como a cetogênica, uma dieta low carb, zero carb, a dieta do jejum intermitente, são dietas que as pessoas fazem por um período muito curto de tempo. Eu dificilmente vejo uma pessoa que consegue manter essa dieta por anos. Por muito Nunca tempo. vi. Eu acho que a gente até pode usar dessas dietas para causar alguma perda de peso, talvez por um momento. Olha, eu tenho um casamento, eu estou 5, 10 quilos acima do peso, eu quero isso. Mas para manter a longo prazo, eu acho que quanto maior a restrição causada pela dieta, mais difícil é da gente manter a longo prazo. Por isso que eu acho que a melhor dieta que existe, na minha opinião, é um equilíbrio das nossas fontes de alimentação, seja a proteína ou carboidrato. Então, é um controle absoluto dessa quantidade de carboidrato. Não vai comer outro, né? Exato. Então, é muita proteína, controle do carboidrato e controle das gorduras que a gente ingere. Ponto. Eu acho que é isso aqui que a gente tem que fazer. Cada um entender o quanto pode ou não pode comer de cada uma dessas coisas. Equilibrar na balança e tentar chegar ao resultado que você quer. Quero perda de peso, quero chegar em tal peso, quero ganhar massa muscular, não quero ganhar massa muscular. Atingir a sua meta ali sem dietas muito restritivas. Vou fazer dieta. Vou fazer dieta. Eu faço atividade física, eu não faço atividade física. Qual o tipo de atividade física que eu faço? Porque
Uma pessoa que faz uma caminhada 3 ou 4 vezes por semana é completamente diferente de uma pessoa que faz um treino de corrida ou de uma pessoa que faz um treino de musculação mais intenso. Completamente diferente. Diferente da pessoa que faz uma hidroginástica. Então, assim, tem um monte de coisa no meio que tem que ser pensadas. Por isso que dieta, ela deve... Você não deve simplesmente pegar na internet e falar, beleza, peguei aqui uma dieta na internet. Ela deveria se sentar com uma nutricionista. Você falar qual o objetivo, o que você quer, o que você quer atingir. E, às vezes, entender que tudo é etapa, né? Olha, de repente, o meu primeiro objetivo é sair de 120 para 100 quilos. Depois, o meu segundo objetivo é ganhar um pouco mais de massa. Porque ganhar mais músculo e tudo mais. Tudo isso tem a ver também quanto tempo você tem para fazer tudo isso. Olha, eu tenho bastante tempo. E a rotina é mais leve, eu tenho um ano e meio. Eu tenho dedicação, eu não tenho. Que horário que eu sinto fome, que horário que eu não sinto fome. E isso é uma outra coisa que impacta muito em dieta, que assim... você sente fome. E quando que você pode comer? Às vezes você chega lá e fala assim, pô, eu vou dar uma dieta de 3 em 3 horas. A pessoa olha para você e fala assim, mas no meio da tarde eu não posso parar. Eu não posso parar para comer correria, no meio da tarde. Por outro lado... Você tem que adaptar a vida da pessoa. Outro erro que eu acho muito drástico, olha, a minha nutricionista montou tudo e eu janto às 7 horas da noite. Legal, que hora que você dorme? À 1. Mas aí das 7 a 1 você faz o quê? Exato. É a hora que você ataca a geladeira, é a hora que não dá certo. É a hora que você vai comer um docinho, né? É a hora então, que você vai lá. Eu acho que tudo isso tem que estar muitas vezes na ponta do papel. Sim. Eu acho que isso é uma questão do paciente, que é o paciente levar essas demandas, aprender a levar essas demandas para nutricionista. Muitas vezes é montar, do mesmo jeito que a gente monta um monte de cronograma, Trello, essa é a palavra. E um monte de coisa para o nosso trabalho, Sim. a gente não faz para a nossa vida. Onde se você pegar um mapinha ali, sabe, pegar um calendário ali, aqueles planners, 7 dias por semana tal, e montar, olha, cronograma alimentar. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu tenho esse horário, nesse horário eu tenho 15 minutos. Por exemplo, muitas pessoas perguntam de suplementação, que nós podemos falar daqui a pouco, mas, por exemplo, eu gosto muito de whey, mas eu gosto de whey muitas vezes no meio da tarde. Não porque ele seja melhor ou pior, não é esse o sentido, mas porque ele é rápido. E no meio da tarde eu não tenho tempo. Então, pegar o shake, bater e tomar é muito fácil. Do que você parar, ou às vezes não tem tempo de fazer um sanduíche de frango, por exemplo. Exato. Pra poder, né? Ou parar para ir atrás de uma comida, esse tipo de coisa. Então, às vezes a gente tem que entender onde está a dificuldade da pessoa para trazer ela para dentro dessa situação. Sim. Mas eu não gosto de dietas muito restritivas. Eu entendo o caminho delas e por que elas existem, para quem que elas existem, mas eu tenho um pouco de receio. Principalmente para paciente com obesidade. Porque é o seguinte, gente, perder 5, 10 quilos é uma coisa, perder 20, 30 ou 40 é outra história. Porque assim, você pega aquelas revistas antigas, tinha aquela Boa Forma, não sei se chegou a pegar. Aí tinha lindas dietas na Boa Forma, que fala, perca 8 quilos em um mês. Faça esse chá. Perca 8, não é 8 mais 8 mais 8 e mais 8, é 8, é primeiro mês, extremamente restrito, para você dar um pancadão para chegar lá, como foram as zero carbs, as low carbs, para dar aquela pancadona de um mês. Não dá para manter, a maior parte dos pacientes não consegue manter no segundo mês. E quando você tem 30, 40 quilos, você não precisa de pancada, você precisa de regularidade, você precisa infelizmente entender que você vai demorar meses fazendo dieta para chegar num ponto determinado. Não é daí em 3 meses fazendo jejum intermitente que você vai perder todo esse peso. Daí a colocação da bariátrica, né? Daí a colocação de que a maior parte das pessoas que têm uma obesidade, tem mais de 20 quilos a perder, estatisticamente, a chance dela perder e manter é muito pequena. Devem ter muitas pessoas que fizeram isso, mas a chance é muito pequena. É muito pequena a chance, não adianta. E eu acho que a palavra principal de tudo que você falou é equilíbrio. A gente ter equilíbrio em tudo, na alimentação, né? Acho que a atividade física é essencial hoje em dia. A gente sabe que a atividade física é igual saúde, então não tem nem o que discutir dessa parte, né? Eu acho que a dificuldade das pessoas é tempo, né? É organização de tempo para conseguir fazer uma atividade física. Chega lá, eu pergunto, mas como é a sua alimentação? E faz alguma atividade física? Doutora, não tenho tempo. Então, a pessoa pega e simplesmente não faz, ao invés de come um fast food, né? Ao invés de
andar com whey, por exemplo. E você sabe que eu falo para muito paciente, né? Como a obesidade ela é uma maldade. Por quê? Porque, por exemplo, o paciente que mais precisava fazer uma atividade física impactante é o que menos consegue. Ou seja, se eu quisesse um cara que fala assim, cara, você precisava correr uma maratona, sei lá, correr 1 hora todo dia, é o cara que não consegue, que é o cara que está obeso. Ele não tem capacidade de fazer esse tipo de situação sem se machucar, sem provocar isso a longo prazo. Então, a obesidade ela tem um caráter maldoso no sentido de que quem mais precisa é quem menos consegue. Você vai na academia, você pega uma pessoa que tem uma obesidade e fala assim, vamos fazer agachamento, porque um excepcional exercício para tudo, para perder pega peso, o corpo inteiro, tudo. Né? E você vai ver o quê? Você vai ver que aquela pessoa que tem uma obesidade, ela tem uma amplitude desse agachamento muito menor do que aquela pessoa que está mais magra. Ou seja... Fora os riscos, né? Com o peso ali. A pessoa mais magra, ela tem uma eficiência em fazer a atividade física, portanto, gerar impacto, inclusive, em relação à capacidade que ele tem de comer ou não, muito maior que da obesidade. Quando, no mínimo, deveria ser o contrário. Se esse paciente obeso tivesse uma condição física, seria muito mais fácil para ele resolver. E daí uma das tremendas dificuldades do paciente. E aí uma das vantagens grandes do que a gente chama de segunda chance da cirurgia bariátrica. Sim. Porque o paciente que faz a bariátrica, os 3, 4 primeiros meses, ele emagrece sem ele perceber, porque o estômago inflama, ele não consegue comer nem aquela dieta mínima, a maioria deles fala, eu não consigo comer essa quantidade. Não tenho fome, não consigo. Mas conclusão, a maior parte, para não dizer 100% dos pacientes, perderam 20, 30, 35 quilos em 3 meses. Você tirar 35 quilos da pessoa e devolver ela para uma atividade física com 35 quilos a menos, ela se machuca menos, vida, né? Ela faz mais, ela tem uma efetividade dessa atividade física, sem dúvida nenhuma, muito maior. Sem dúvida. E a gente dá qualidade de vida para o paciente, né? Que perder 30 quilos não é igual perder 8, perder 5, né? É muita coisa. É muita coisa. Então, dentro desse assunto da cirurgia bariátrica, né, versus essa perda de peso com dieta e exercício físico, vem aí, né, os remédios. Os remédios. Que a gente tem hoje algumas opções para remédios para tratamento da obesidade. E a gente sabe que ele vem aí, né? Ainda não chegou no Brasil, mas ele tá chegando. O Mounjaro, né? E aí muitas pessoas falam, nossa, mas você acha que o Mounjaro, ele vai... A gente sabe que ele dá realmente, que ele foi desenvolvido para perda de peso mesmo. Perfeito. Também. Mas as pessoas veem, nossa, mas você acha que vai acabar-se com a cirurgia bariátrica, esse medicamento? Que vai... Nossa, vocês vão perder o emprego? Você sabe Enfim, o que você acha? Você sabe que eu vejo as glutidas, né? Sim. Então, seja o Mounjaro, seja o Ozempic, o Wegovy. Nós já temos aí o Saxenda e o Victoza há mais de 10 anos. Uhum. Sinceramente, o que eu nunca vi foi nenhuma delas diminuir a estatística da obesidade, diminuir a quantos obesos existem no mundo. Sim. Eu acho que são remédios que vão ajudar muitas pessoas. Com certeza. Eu acho que são remédios maravilhosos, principalmente para a gente trabalhar aquele paciente que está começando na obesidade, justamente para a gente talvez conseguir impactar nessa curva, né? Em ter menos obesos, porque ele nunca chegou lá. Sim. Eu não acho que eles vão conseguir, a princípio, acabar com a cirurgia bariátrica, e eu nem acho que eles vão conseguir diminuir a estatística. Por exemplo, hoje se fala em mais de 60% da população acima do peso. E crescente. E, de novo, nós temos glutidas há mais de 10 anos. Elas nunca mexeram, quer dizer, nós temos glutidas menos efetivas do que o Mounjaro, sem dúvida nenhuma, mas elas existem há muitos anos. E a obesidade vem crescendo, ou seja, né? Ou seja, é um remédio que não está realmente causando esse impacto todo. Sim. Eu acho que ele deve ter causado e vai continuar causando impacto em vidas, em alguns pacientes que usaram bem usado. Exatamente. Lembrando que não é um tratamento a curto prazo. As pessoas acham que vai tomar um mês de Ozempic e vai resolver o problema, né? Sem contar que as pessoas acham que é ele que faz emagrecer. Exatamente. Lembrando para todo mundo que eu falo basicamente para todo paciente calorias ingeridas, calorias gastas, a gente sempre está aqui. Então, qual é a ideia desses remédios para o tratamento da obesidade? São remédios para te ajudar a manter uma dieta, para te ajudar
Você tem que ter um foco num controle alimentar e usar essas medicações para tentar te ajudar a manter esse foco alimentar. Se você simplesmente pegar um paciente e falar, olha, eu não faço dieta, eu não faço nada, eu vou tomar um remédio, alguns deles que vão ter aquele efeito colateral inicial, Exato. que é ficar nauseado, náusea, não se sentir bem e, portanto, não conseguir comer, é capaz deles emagrecerem por causa desse efeito, que é inclusive passageiro, ele passa muito rápido, por isso que muita gente acaba não conseguindo fazer. Sim. Eu sei que tem muita gente por aí que faz dar certo porque está pagando R$1.000 numa caneta, então é aquela coisa igual muitas vezes você tem o personal, você fala assim, eu tô pagando, então tem que fazer dar certo simplesmente o que eu tô pagando. Mas assim, de uso correto, são poucas as pessoas que fazem o uso correto. Se você colocar como uso correto a entrada do remédio e a saída, ou seja, você continuar tomando até o médico que te orientou na entrada parar, eu quase nunca vi paciente. Eu já vi diversos pacientes que chegam pra gente e falam, eu já usei. E quando você vai conversar sobre o uso, eu comecei e eu parei. Ou porque eu não obtive o resultado que eu quero, ou porque o meu dinheiro, meu recurso financeiro acabou, ou porque eu não consegui a receita para comprar. Sim. Raras vezes o não, médico, eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi. Ah, não, o médico falou que eu já... Falar, não, eu cheguei, meu médico falou, posso não parar. Precisa mais. Eu nunca vi esse paciente chegar no meu consultório e me contar essa história. Então, eu acho que eles são muito benéficos. E vou falar para você, Ju, eu acho que eles são benéficos, inclusive, no pós-operatório da bariátrica, para pacientes que vêm voltando ali a algum ganho de peso. Né? Eles são, sim, extremamente efetivos. Eles têm que ser muito bem utilizados com os médicos, para que a gente saiba exatamente o que nós vamos fazer, inclusive para corrigir aonde está o erro do paciente, que na sua maioria está ali na alimentação. Mas causar esse impacto, eu não acho, não. Eu acho que... Eu acho que está muito longe. Até porque eles modulam ali a fome, tem uma modulação hormonal, mas toda uma parte da obesidade que tem a ver com o nosso emocional, tem a ver com o nosso social, né? Com o fato de que nós vivemos muitas coisas sociais ligadas a comidas, festas, encontro com os amigos, esse tipo de coisa. O remédio não está interferindo nisso. Você entendeu? Exatamente. Na falta de uma atividade física consistente, no envelhecimento. Então, assim, ele está interferindo em um aspecto do ganho de peso, um aspecto do nosso controle de peso. Mas é difícil você pegar uma pessoa que está obesa ou que está com sobrepeso por causa de um detalhe. Muito difícil. Ele tem muita coisa, ele é uma caixinha de um monte de coisa, de uma atividade física que ele não está conseguindo fazer, do emocional dele, da ansiedade, muitas vezes da compulsão de comer, da fome que ele pode ou não sentir, da escolha errada que ele faz de um alimento, da visão errada que ele tem, porque tem muitas pessoas que acham que estão, quando você chega e começa a conversar, ela fala, pô, eu como fruta, eu como verdura, eu como isso, eu como aquilo, eu como muito bem. Não, peraí, calma. Eu entendo, comer saudável, comer de tudo é legal. Nem sempre é correto, depende do seu objetivo. Exatamente. E a gente fala, né, que a gente opera o estômago, a gente não opera a cabeça. Opera a cabeça, sem dúvida. Então eu acho que isso depende muito depende do paciente mesmo, de uma mudança do estilo de vida mesmo, que ele escolhe para ele mesmo. E o que você acha? Que os pacientes perguntam bastante também, né? Ai, doutora, mas você acha que eu tô atingindo a perda de peso esperada no pós-cirurgia? Mais ou menos, o que é esperado, assim, com 3 meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses, por exemplo, no primeiro ano da cirurgia bariátrica? O que você acha, mais ou menos, que tem que ser esperado da perda de peso? A nossa meta nossa, lá no Instituto, é 10% no primeiro mês. Certo. Às vezes as pessoas me perguntam assim, por que 10%? Porque é o único mês que eu controlo a tua dieta. Por isso que a gente sabe que é 10%. Essa dieta, gente, ela não é controlada para fazer você perder peso. Essa dieta ela é controlada para criar dentro desse estômago recém-operado um ambiente para que esse estômago cicatrize da melhor maneira possível. Por isso que essa dieta ela não é agradável, ela não é legal, ela é segura, mas ela faz você perder em média 10%. E olha que engraçado. Quando seja o sleeve, seja o bypass, seja o duodenal switch, seja a bipartição ou SADS, todas essas cirurgias, quando a gente submete eles no primeiro mês a praticamente a mesma dieta,
o resultado é 10%. Então, olha que engraçado. Sim, que coisa, tem cirurgia né? que perde mais, tem cirurgia que perde menos. Mas quando elas são submetidas ao mesmo tipo de dieta, elas geram o mesmo resultado. Sim. Então, não tem cirurgia. Tem paciente que perde mais, tem paciente que perde menos. Mas voltando, 10% no primeiro mês. O que a gente quer depois disso? De 3 a 4 quilos. Então, aí vai variar, eu acho que aí sim pode ser uma coisa que a gente pode conversar sobre qual é o objetivo. Né? Para nós médicos, do mesmo jeito que a gente calcula hoje IMC, né, que talvez seja um modelo mais fácil, mais básico, você pega uma calculadora aqui e calcula o IMC, e veja, nós estamos falando que o paciente está obeso por causa do IMC. Do IMC, exatamente. Então, do mesmo jeito que a gente calcula o IMC para determinar a obesidade, nós vamos falar que o IMC normal é entre 20 e 25. Então, se eu pegar um paciente obeso e trouxer ele para o IMC de 25, eu tenho 100% de efetividade da cirurgia. Sim. Então, o nosso objetivo é peso-altura, porque vocês vão ver que a maioria das vezes, quando você calcula o IMC 25 para a sua altura, dá mais ou menos peso-altura. Então, você tem 1,60m, 60 quilos, 1,65m, 65 quilos. Então, o nosso objetivo é 10% no primeiro mês, pega a diferença até você completar ali. Então, tinha 110 quilos, perde 11 quilos no primeiro mês, tem 99. Você tem 1,60m, você tem 39 quilos ainda a serem perdidos, divide por 3. Você tem ali uma média de uns 13 meses a partir de agora para conseguir chegar nisso. Então, nosso objetivo é ali 3, 4 quilos por mês. Dá para perder mais? Dá. Depende da atividade física, depende do quanto você se mantém na dieta. Depende, exato. Aí tem o paciente que quando chega no terceiro mês, que foi final de ano, veio Natal, veio Ano Novo, eu acabei beliscando um pouquinho, não sei o quê. Pegou o meu mês de aniversário, mês da Páscoa, por exemplo, é sensacional. Se for ver, todo mês tem alguma coisinha. Se você pegar estatisticamente qual o mês que os pacientes menos perdem peso, é abril. Mês da Páscoa é assim, notório que é um mês que os pacientes perdem um pouco menos de peso, normalmente associado a chocolate. Então, acho que essa é a nossa conta, meta, mais ou menos, né? 10%, 3 a 4 quilos. E, de novo, seja fazendo sleeve, seja fazendo bypass, seja fazendo a cirurgia que você quiser. Enquanto a gente mantiver a dieta, 10%, 3 a 4 quilos. Até porque, se você tentar dar outra pancada de 10%, o paciente sente. Não dá para perder tanto peso assim, sem causar uma fraqueza, sem causar uma sensação de mal-estar, esse tipo de coisa. Sim. Então, realmente a gente tem que... da parte nutricional também, exato, né? A gente precisa se manter mais nutrido ali, também não dá para exagerar, né? Se você não ganhou 30 quilos da noite pro dia, nós não vamos tirar 30 quilos da noite por dia. Exatamente. Nós temos que ter um pouco de paciência. Até para dar tempo do paciente fazer o que a gente mais quer, que é reeducação alimentar, que é ele reeducar hábitos dentro da casa dele, em volta dele, para que ele tenha não só a perda de peso, porque o objetivo não é perder peso. O objetivo é você estar magro daqui a 30, 40 ou 50 anos. Sim. Esse é o objetivo fundamental da história. Sim. Verdade. E tem um site que calcula isso, né? Parece esse percentual de perda de peso que os pacientes podem usar para poder calcular, para ver se está meio dentro, né? Hoje nós temos tem aplicativos que fazem aplicativos, isso. Várias coisas, dentro do nosso aplicativo do Instituto Castro hoje nós temos. Isso, então, para quem não sabe, nós temos um aplicativo do Instituto Castro. É só procurar ali na Apple Store, na Google Store, na Google Play, que tem lá o aplicativo. Lá vai ter toda essa sequência. Hoje você tem o Body Life, que é pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e o próprio acompanhamento que você pode fazer no seu celular. Tem diversos aplicativos que fazem esse tipo de coisa. O que a gente pode falar sobre isso nós falamos do IMC 25, né? Mas o que muito paciente quer saber, quanto que eu devo pesar, eu acho que ele pode entrar em diversas discussões. Desde discussão de percentual de gordura corporal, que vai ser visto com aquelas bioimpedanciometrias. Então, você pode chegar ali num peso à altura e ainda manter um percentual de gordura corporal alto, porque você tem uma massa muscular baixa, então isso é ruim. Sim. Como você pode ser uma pessoa que realmente tem uma massa muscular grande e que você tem 1,65m, mas 70 quilos para você tá excelente, porque você vai ter ali 19, 20% de gordura corporal, e isso, de repente, é muito satisfatório. Né? E sem dúvida nenhuma, tem os seus olhos, né? Não adianta nada a gente chegar para uma mulher, para um homem e falar assim, olha, você tem que ter 70 quilos, e a pessoa olhar para a gente e falar, puxa, mas se eu
ficar com 70 quilos eu fico parecendo uma caveira, pele e osso. Eu não gosto, eu não gosto disso. Né? Eu acho que a gente também faz um pouco da cirurgia para se sentir bem. Sim. É claro que quando você está um pouco acima do peso, nós médicos, nossa função é falar que você está acima do peso. Mas muitas vezes é fazer você se sentir bem. Sim. Então nós temos esse peso que também tem que ser levado em conta. O paciente, o bem-estar, o que ele quer, como ele se sente bem nas nossas equações de saber o que é bom, o que é ruim. Sim, com certeza. Muito bom, doutora. Acho que foram muitas coisas muitas que a gente perguntas que eu te fiz hoje. Não, conversando. Eu gosto de falar muito sobre obesidade, acho que todos nós gostamos. Sim. Eu acho que isso vai entrando na colocação dos pacientes e no dia a dia dos pacientes. Sim, eu acho que certeza. Isso é uma coisa muito importante. Mas voltando ao foco, tá, gente? Tem que ter muito foco sobre qual o seu objetivo. Eu acho que tanto na academia, quando a gente vai, quando muitas vezes a gente vai no consultório, quando muitas vezes a gente vai procurar uma nutricionista, qual o seu objetivo? Estabelece uma meta. Vamos lá. E cuidado para esse estabelecimento de meta, sabe? Isso é uma coisa muito marcante de academia, sabe? Quando você chega lá, fala assim, o personal fala, o que você quer? Ah, eu quero emagrecer, eu quero fortalecer a perna, o braço, o tronco, o músculo, eu quero tudo. Tá, quantas vezes você vai vir aqui? 3 vezes por semana. Amigão? Não vai dar, Isso né? daí vai demorar um ano ou dois. O que a gente tem que fazer? Trabalhar, às vezes, um ponto de cada vez. Sim, o que mais te incomoda? Poxa, a meta para esse mês é essa daqui, é diminuir minha cintura. A meta para o mês que vem é eu ficar um pouquinho mais forte. A meta para o outro mês é a outra. Gente, não tenham medo de mudar. Do mesmo jeito que a gente tem metas na nossa vida de trabalho, nós também temos que ter meta na nossa vida pessoal, no como nós fazemos as coisas. E nós não precisamos ter medo de mudar essas metas conforme o tempo vai passando. Com certeza. Acho que é sobre isso. No caso, você estabelece pelo menos uma meta e foca nela, né? Com certeza. Por exemplo, eu tô na meta do casamento, então eu tenho que me manter veja, o mais você faz atividade possível. Física. Eu faço atividade física. Qual é a sua meta? A minha meta, eu sempre fui muito magra, então minha meta sempre foi ganhar massa muscular. Na última bioimpedância que eu fiz, minha massa muscular estava super abaixo. E eu tava indo pouquíssimo na academia e tava fazendo muito mais exercícios aeróbicos, que era o que eu mais gostava. Hoje em dia, eu gosto muito de musculação. E assim, fui gostando com o tempo porque eu fui acostumando a fazer, né? Então, acho que hoje a minha meta além de ganhar massa muscular, a minha meta é ter saúde. Hoje em dia, é isso. Você sabe que muita gente fala mal da musculação? Bom, não vou falar mal. E muita gente chega no consultório e fala, eu não gosto, não faz de jeito nenhum. Gente, põe uma coisa na cabeça. O mundo é resultado. A maior parte das pessoas que fazem musculação não ficam levantando peso porque gostam do ato de levantar peso. Elas gostam do resultado que levantar peso gera. Elas gostam de ver aquele músculo crescer. Elas gostam de ver um desenvolvimento, seja da força, né? Nossa, eu tô levantando 20, amanhã eu tô levantando 30. Sim. Eu consegui. Esse eu consegui, gente, tem um valor emocional. Tem um valor na nossa vida que é assim, indiscutível, gente. Realmente. Tem que ter um eu consegui. Tem que ter um grau de desafio para que você se sinta, para que você se supere, para que você exerça tudo isso. Exato, para que você não tenha só o estímulo físico de fazer uma atividade física, mas tenha esse estímulo emocional, psicológico, que é tão importante, muitas vezes falta pra gente, de vitória, sabe? De eu fiz, eu fui lá, eu venci. Eu acho que isso é muito importante. E aí você tem meta. Porra, eu venho aqui, meço o meu bíceps e falo, poxa vida, eu quero crescer 2 centímetros, 1 centímetro. Não tem problema. Põe uma meta e vamos atrás disso. E lógico, você tem que adaptar essa meta com quantas vezes na semana você vai. De novo, não adianta... dedicando, exato. Não adianta você falar assim, nossa, eu quero ter um corpo mega musculoso e o que eu faço é caminhada 3 vezes por semana. Não vai atingir a meta. Não adianta. Não vai atingir o resultado. Não tem milagre. De jeito nenhum. Tem que buscar mesmo, não tem o que fazer, realmente. E na dieta a mesma coisa, gente. Busca a dieta, busca o que você consegue, busca o horário que você pode para que você consiga fazer. Vai adaptando a sua rotina, então vai levando alimentos. Eu também faço igual a você, eu geralmente ando sempre com alguma coisinha porque eu não consigo ficar sem comer muito tempo. Então eu fico atendendo consultório, por exemplo, a tarde inteira.
dá uma pausa de 5 minutos ali, toma um whey ou come uma coisinha, uma barrinha que você leva e é aquela coisa, vai adaptando a sua rotina. Realmente, hoje em dia a gente sabe, principalmente, né, aqui em São Paulo, a gente sabe o quanto é corrido, o quanto a gente passa de horas no trânsito, então a gente precisa ir adaptando a rotina à alimentação também. Faz parte. Muito bom, doutora. Algo mais? Algum último recado que você queira deixar para o pessoal? Acho que é isso, acho que a gente falou bastante, acho que a parte das mulheres é bastante informativa, as pessoas ficam com essa dúvida mesmo, de quanto tempo engravidar e tudo mais, e acho que é isso, acho que é equilíbrio na vida é tudo, né? Tanto na alimentação, a gente que tem que cuidar da saúde mesmo pra gente poder envelhecer saudável, né? Porque acho que envelhecer hoje em dia é viver, então... Para envelhecer, quanto mais saudável, melhor. E hoje em dia é muito sobre isso, né? Tanto o tratamento da obesidade quanto a alimentação, a dieta, Você falou de envelhecer, eu lembrei numa colocação. Eu não sei por que tem gente tentando falar por aí que quem faz cirurgia bariátrica vive menos. Eu vou falar para vocês, gente, nós fazemos cirurgia bariátrica para viver mais. Exatamente, né? A gente está tratando uma doença. Para tentar fazer com que uma estatística normal, que é assim, uma pessoa não obesa, tem uma expectativa de vida hoje de 73 anos, e muitas vezes o paciente que é obeso, ele tem uma estatística de vida de quase 10 anos a menos. Então, assim, fundamentalmente, além da qualidade de vida, né, que é talvez até mais importante do que o número de anos que você viveu, com certeza. é a qualidade desses anos que você viveu, mas fundamentalmente mexer com isso. Então, eu não sei de onde é que estão tirando, mas já chegou 3, 4 pacientes para perguntar, mas eu ouvi falar que bariátrico, paciente que faz bariátrica vive menos. Não, totalmente não tem nada, ao contrário, nós estamos fazendo justamente para melhorar a qualidade e o número de anos que você vai envelhecer na sua vida. Inclusive, hoje em dia não tem limite de idade para fazer bariátrica, né? A gente vê muito, lógico, comorbidades e tudo mais, o risco. A gente, né, coloca o risco ali, o risco cirúrgico do paciente, mas antes tinha até 70, 75 anos. Hoje em dia, a gente vê bariátrica fazendo. Pacientes obesos mais idosos fazendo bariátrica. Então, assim... Até porque é o que mais não precisa, tem nada a ver, né? exatamente. Ele é uma pessoa que, lógico, que tem mais risco, mas é a pessoa que mais vai ter benefício, porque se ele perder 20, 30 quilos, nós melhoramos muito. Pronto, já vai ajudar muito. Pessoa. Quem sabe viver mais 10, até 20 anos pra frente. Com qualidade, então, com qualidade. Com qualidade. Exatamente, que acho que é o mais importante, é o que todo mundo quer hoje em dia, né? Perfeito, muito obrigado. Obrigada a você. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Nós vamos deixar aqui o QR Code de novo, para quem quiser entrar em contato, quem tiver dúvida, quem quiser nos visitar no Instituto, estamos aqui e até semana que vem. Até logo. Boa noite.